falando sobre um outro sola da Reforma Protestante, que é o somente Cristo, ou solos Cristos, somente Cristo, que é também um princípio muito importante que foi resgatado na época da Reforma Protestante por Martinho Lutero e Calvino e outros reformadores também, que falaram muito a respeito da palavra de Deus e que trouxeram a palavra de Deus de novo para o centro de todas as coisas, entendendo que a Bíblia, como um livro sagrado, um livro inspirado por Deus, deve ser também crido e praticado como sendo a palavra verdadeira, a palavra revelada de Deus. Foi uma palavra muito boa, meus irmãos, trazida pelo pastor Cláudio, muito boa, muito importante, e hoje nós vamos estar falando a respeito do sola Escritura, ou do solos Cristos, aliás, somente Cristo, somente Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho a respeito desse momento da história que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito difícil, espiritualmente falando, para nós cristãos, para a nossa igreja do Senhor. Estamos vivendo um tempo de apostasia, o tempo em que muitas pessoas estão apostatando, ou seja, estão abandonando a fé, estão abandonando os princípios da palavra de Deus, estão procurando viver uma vida indiferente àquilo que a palavra de Deus ensina e diz. E nós temos observado e percebido, meus irmãos, que nós estamos vivendo muitas tendências hoje, muitos modismos, e alguns princípios e conceitos filosóficos também estão sendo muito disseminados hoje em dia por aí. As pessoas que estão vivendo uma vida muito displicente em relação àquilo que é absoluto, em relação àquilo que é a verdade. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo nihilismo. Nihilismo é um termo que vem do latim da palavra nada, nada. Ou seja, existem muitas pessoas que são adeptas do nihilismo, que é uma visão, é uma filosofia de vida, onde as pessoas têm um conceito, uma mentalidade de que não há sentido na vida, nada faz sentido, nada tem sentido, é a morte do sentido, é a ausência da finalidade. A vida não tem uma finalidade. Você pode viver de qualquer forma, você pode viver de qualquer maneira, porque tudo o que se apresenta como sendo absoluto acaba se dissolvendo. Acaba se dissolvendo. Não há um absoluto, não há uma resposta satisfatória para as questões do coração, que muitas vezes aflige o coração do homem. Então, meus irmãos, tem muito crente hoje niilista, muito cristão que segue essa doutrina, que pensa que não vai dar nada, não vai dar nada. Você já ouviu essa expressão, não vai dar nada? Para muitas pessoas, as pessoas vivem dessa forma, não vai dar nada. Isso não vai chegar em nenhum lugar, isso não faz sentido. Mas, meus irmãos, nós como igreja precisamos entender que a nossa fé, ela faz sentido. Aquilo que nós cremos faz sentido. Aquilo que nós cremos a respeito de Deus, da palavra de Deus, faz sentido para a nossa vida. Para muitas pessoas lá fora pode não fazer muito sentido, mas à medida em que você vai descobrindo, que você vai conhecendo, que você vai se aproximando de Deus, você vai percebendo que as coisas vão fazendo sentido para nós. Nós como igreja precisamos ser um povo que se importa. Que se importa. Embora muitas pessoas não estejam se importando com nada, pouco faz, pouco fez, não faz diferença. O cristão precisa estar se importando com isso. Enquanto o mundo não se importa, a igreja precisa se importar. Nós precisamos olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, e nós precisamos nos importar com esse mundo. Precisamos nos importar com as coisas que estão acontecendo, com aquelas pessoas que estão longe de Deus. E nós precisamos ter um olhar para fora das quatro paredes. Nós como igreja precisamos sempre lembrar, meus irmãos,
Aquelas pessoas que necessitam se voltar para Deus, abandonar os seus maus caminhos e reconhecer Cristo como o único caminho para a salvação, o único meio para a salvação. Se nós olharmos para a história da igreja, para o passado, esses grandes homens de Deus que se levantaram para trazer uma grande reforma na igreja, esses grandes homens de Deus, eu podia citar aqui muitos deles aqui hoje: John Wesley, Lutero, Calvino, John Hus e muitos outros homens que Deus levantou na história, que mostrou para esses homens que alguma coisa não estava indo bem, que alguma coisa precisava acontecer. E esses homens foram sensíveis à voz de Deus, ao que Deus queria para o seu tempo. Você é sensível, você consegue captar a voz de Deus, aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Esses homens tiveram essa sensibilidade. Eles aprenderam a discernir, a ouvir, a entender o momento em que eles estavam vivendo. E eles se colocaram então nas mãos de Deus para ser um instrumento de transformação numa época e um momento da história em que algo precisava acontecer. As coisas precisavam mudar, as coisas precisavam mudar de direção. E esses homens conseguiram captar isso. Eles conseguiram captar e entender que Deus queria usá-los para promover algo realmente transformador para o seu tempo. Você tem percebido isso? O que Deus quer fazer nesse tempo, nesse momento, através da sua vida? Meus irmãos, é impossível nós sermos cristãos e não termos um senso de responsabilidade para com a situação e o estado em que o mundo está. É impossível você ser cristão e ao mesmo tempo você não estar atento e não ser sensível às necessidades do mundo. E não conseguir perceber e ver a situação e estado em que o mundo se encontra hoje. Porque não combina, meus irmãos. Cristianismo não combina com conformismo. Cristianismo não combina com comodismo. Cristianismo não combina com neutralidade. Aquela pessoa neutra, aquela pessoa que não toma uma atitude, que não se posiciona, que não faz alguma coisa para que essa realidade mude, isso não combina, meus irmãos, com o procedimento e com o estilo de vida de uma pessoa cristã. Todo cristão, ele precisa estar atento e ele precisa ter um senso de responsabilidade para com a situação e o estado do mundo hoje. Embora nós saibamos que hoje há uma tendência de as pessoas pensarem em si mesmas e nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nós precisamos fazer esse esforço de olhar para além de nós mesmos, para além da nossa realidade e perceber que Deus quer nos usar neste tempo para promover transformação. Meus irmãos, nós não fomos chamados por Deus. Não fomos chamados por Deus para vivermos uma exigência. Deus nos chamou para que nós venhamos viver um estilo de vida transformador. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para que nós venhamos viver um estilo de vida transformador. A sua vida precisa promover transformação. Precisa trazer mudanças radicais para o mundo, para o ambiente, para o lugar em que você vive. Que tipo de transformações você tem gerado, você tem produzido, através do seu jeito de ser, do jeito de viver? Deus quer nos usar, assim como usou tantos homens na história da igreja. Deus quer te usar, Deus quer nos usar para que essas transformações aconteçam. E nesse texto que eu gostaria de ler com vocês hoje, eu gostaria de refletir um pouco nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1.
Deixe sua Bíblia aberta aí em 1 Timóteo. Nós vamos refletir hoje nesse texto. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas e sem ira e sem discussões. Meus irmãos, diante dessa verdade, dessa declaração de que todos nós fomos chamados por Deus para vivermos um estilo de vida transformador, com base nesse texto aqui, meus irmãos, nós vamos entender que a oração é uma peça importante. A oração é um elemento chave que deve fazer parte de um estilo de vida transformador. Se nós quisermos de fato vivermos um estilo de vida transformador, termos uma vida que causa transformação e impacto nesse mundo e nessa sociedade, a oração é uma peça importante. A oração é um elemento chave desse processo, meus irmãos. Não há como excluir a oração. E esse texto é o texto em que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para o seu filho na fé, Timóteo, e ele está iniciando essa carta falando a respeito disso. O papel que a oração tem na nossa vida e no contexto também que nós vivemos. Eu gostaria de olhar com vocês para esse texto hoje e ver com vocês alguns aspectos de um estilo de vida transformador que é baseado na oração. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ver como esse texto inicia. Se você olhar para o texto, o versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa esse texto escrevendo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Ele começa aqui declarando: antes de tudo. Bom, essa expressão, antes de tudo, o que quer dizer? O que significa? Antes de tudo. Meus irmãos, quando o texto começa dizendo antes de tudo, ele está nos chamando aqui a atenção para algo que deve ser uma prioridade na nossa vida. Quando o texto está dizendo, olha, antes de tudo, ele está dizendo antes de outras coisas. Isso que eu vou falar a seguir é algo que tem uma prioridade, deve ter prioridade na sua vida. Você precisa ter uma atenção dobrada a respeito disso que eu vou falar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, antes de tudo, preste bem atenção, dobre a sua atenção. Há algo extremamente importante que você não pode esquecer, que você precisa lembrar. Antes de tudo, e ele continua: recomendo que se façam súplicas. E aí ele segue o texto aqui na sequência. Quando o apóstolo Paulo diz sejam feitas, antes de tudo, sejam feitas, ele está falando aqui de uma prática. Essa palavra sejam feitas aqui, meus irmãos, no texto original, no grego, é imperativo, que significa algo que deve ser feito regularmente, constantemente, frequentemente. É algo que nós temos que ter como um hábito na nossa vida. Ou seja, antes de tudo, seja feito, você tem que tomar isso como uma prática na sua vida, algo regular. Orações
aqueles que não se professavam judeus, a todas as pessoas que estavam fora da aliança que os judeus acreditavam que tinham com Deus, o pacto. Então ele tinha essa consciência, o apóstolo Paulo, ele tinha no seu coração uma chama que ardia por aqueles que estavam perdidos, por aqueles que estavam distantes de Deus. Meus irmãos, o ardor evangelístico tem que fazer parte da vida de todo cristão. Nós precisamos, o nosso coração precisa arder por vidas. O nosso coração precisa arder por pessoas resgatadas, transformadas, salvas. E ele vai falar a respeito disso, desse ardor evangelístico. E a oração, ela precisa ser feita com este ardor, com essa paixão, com esse sentimento. É aquela oração que vem de dentro do nosso coração. Ela tem esse ardor evangelístico. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, se nós queremos realmente vivermos um estilo de vida transformador, com base na oração, nós precisamos orar com ardor evangelístico, sabendo que isso terá implicações sociais. O texto que nós lemos aqui no versículo 2 diz: orem por todos os homens. No versículo 2 ele diz: pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Meus irmãos, essa é uma oração que deve ser feita, direcionada àquelas pessoas que estão exercendo alguma função, algum cargo público no nosso país, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Eu sei que nós estamos vivendo num momento, num ambiente de satisfação. As pessoas estão insatisfeitas, estão desacreditadas com a política, com tudo que está acontecendo. Eu sei que você tem acompanhado isso, todos nós temos acompanhado isso que está acontecendo, e nós temos visto que verdadeiramente as coisas estão, parece que, fora do prumo. Tudo está bagunçado, não há mais ordem, ninguém mais se entende, a política está desacreditada. Mas, meus irmãos, nós como cristãos temos que ter uma postura diferente. Enquanto muitos estão apenas murmurando, reclamando, enquanto muitos estão apenas falando mal, se queixando de tudo isso, nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. E é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Vocês precisam orar por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica e com toda piedade e dignidade. Meus irmãos, algumas transformações elas vão acontecer à medida em que aqueles que estão exercendo uma função de autoridade hoje tenham suas vidas transformadas. Porque nós sabemos que aquilo que está acontecendo lá em Brasília está refletindo na nossa vida, está refletindo na nossa casa, no nosso lar, na maneira como a gente está vivendo, está vendo as coisas. O que está acontecendo lá em Brasília, meus irmãos, está afetando. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês não devem se queixar, vocês devem orar pelos reis, pelas autoridades, porque a partir do momento em que as coisas lá em cima começarem a andar bem, no andar de cima, no andar de baixo, as coisas também vão estar indo bem. Oração feita com ardor evangelístico tem implicações sociais. Quando o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo, qual era a realidade que Timóteo e a igreja em Éfeso estava vivendo? Debaixo de um governo opressor. O rei que estava governando naquela época era o rei Nero. Se você estudar sobre Nero, você vai perceber que ele era um rei que blasfemava contra Deus. Era um rei ímpio, pagão, que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. Mas olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo: ore por eles, ore por eles. Dificilmente você vai encontrar na história da igreja um rei tão cruel como Nero. E é ele que governava nessa época em que o apóstolo Paulo dá essa instrução para Timóteo, dizendo: olha, vocês devem orar por todos aqueles que ocupam alguma posição de autoridade na sociedade. Meus irmãos, se nós queremos viver um estilo de vida transformador, nós precisamos lembrar de orar pelas autoridades constituídas.
constituídas. Ore, peça que Deus esteja tomando as rédeas das coisas. A oração muda as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Amém. Você crê nisso? A oração tem poder de mudar as circunstâncias em que nós estamos vivendo hoje. A nossa oração, a oração do povo de Deus, a oração da igreja, tem poder para mudar circunstâncias, realidades, mudar o quadro. E às vezes nós não nos damos conta disso. Às vezes nós não lembramos disso, meus irmãos, que a oração, ela tem poder de mudar as circunstâncias, coisas vão mudar a partir do momento em que nós nos unimos em oração. Ore pelos reis, ore pelas autoridades constituídas, ore, meus irmãos, por tudo que está acontecendo aí. Ore, não apenas se murmure, reclame, se queixe. Haja como cristão, como filho de Deus, como discípulo de Jesus. Isso vai trazer implicações para nós, para o povo de Deus. A igreja vai se beneficiar disso. E ele diz aqui no versículo 2: pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Veja só, isso vai refletir na nossa vida. Nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida pacífica e com toda a piedade e dignidade. Nós precisamos orar para que Deus toque o coração daqueles que estão no poder, daqueles que estão exercendo alguma função, posição de autoridade hoje importante. Nós precisamos lembrar de orar por eles e pedir que Deus toque no coração desses homens, que Deus transforme o coração desses homens em um coração íntegro diante de Deus. Se nós queremos viver dias de paz, dias tranquilos, nós precisamos orar mais e murmurar menos, orar mais e se queixar menos, orar mais, orar mais. O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito diante de tudo que está acontecendo? Você tem alguns que apenas olham, apenas acompanham. São espectadores do que está acontecendo hoje. Tem aqueles que ficam disseminando violência, ódio, nutrindo rancor, esse tipo de sentimento. Tem aqueles que estão insatisfeitos. E tem aqueles que são insatisfeitos por natureza. As coisas podem melhorar, mas essa pessoa sempre vai ter algo para dizer: olha, não está com problema. Nós precisamos orar mais, orar mais. A oração feita com ardor evangelístico, ela vai trazer implicações sociais. Ela vai mudar realidades do ponto de vista social. A nossa vida, o nosso contexto, o nosso entorno vai ser transformado por meio da oração. Meu irmão, cuidado com o espírito de murmuração. Cuidado com isso. A tendência é que, se você convive demais com uma pessoa que só murmura, é que você comece a murmurar também, a se tornar um murmurador, porque você não consegue mais olhar a vida de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Você passa tanto tempo como murmurador que você acaba também sendo um murmurador, reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando do que está acontecendo. E se nós queremos viver um estilo de vida transformador, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos nos levantar como um povo só e começarmos a orar e clamar pela graça, pela misericórdia de Deus, para que Deus intervenha na nossa realidade, no nosso mundo. Ore mais, meu irmão, ore mais. Entregue nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Deus aquilo que te perturba, coloque nas mãos de Deus aquilo que te inquieta, coloque isso nas mãos do Senhor. Ao invés de ficar murmurando, se queixando, numa postura de não fazer nada para mudar a realidade. E ele diz: com toda piedade e dignidade. Sempre que a Bíblia fala em piedade, está se referindo à nossa vida espiritual. Com toda a piedade, ou seja, você mantém o seu compromisso com Deus, você mantém o seu relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Você é fiel a Deus, você é temente a Deus, você honra a Deus, você obedece
anda na presença de Deus, independente das circunstâncias. Com toda piedade e toda dignidade, você se mantém uma pessoa honesta, uma pessoa digna diante da sociedade dos homens. Você continua sendo um crente fiel a Deus e ao mesmo tempo você continua sendo um exemplo para este mundo de integridade, de honestidade, de fidelidade aos princípios de Deus. Uma vida piedosa, a piedade é isso. Você se fortalece cada dia, você procura se fortalecer, você busca a Deus, você clama a Deus, você está na presença de Deus. E ao mesmo tempo você procura ser um exemplo para esse mundo. Segundo lugar, meus irmãos, se você quer realmente viver um estilo de vida transformador, você com base na oração, a oração ela precisa ser feita com um ardor evangelístico e ela vai expressar o maior interesse de Deus. Quando você ora com ardor evangelístico, essa oração ela expressa também o maior interesse de Deus. O versículo 4 diz assim, vamos ler o versículo 3 antes e também o versículo 4. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus, o querer de Deus, a vontade, meus irmãos de Deus, é que todos os homens sejam salvos, sejam alcançados por sua graça e por seu amor. Deus deseja muito isso, Deus quer muito isso. Esse é o interesse de Deus, que todos sejam salvos. Meus irmãos, a Bíblia diz que alguns não vão ser salvos. Embora Deus saiba que alguns não se salvarão, mesmo assim, o desejo do coração dele é que todos sejam salvos. Amém. Deus sabe que muitas pessoas vão rejeitar, muitos vão rejeitar, muitos não vão aceitar, mas mesmo assim, o interesse de Deus é que todos se arrependam, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Esse é o desejo do coração de Deus. E quando você ora com esse ardor evangelístico, você está expressando esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, de que todo homem se achegue a Ele. Você tem esse desejo? Você tem esse interesse? Quantas orações você já fez pedindo que Deus alcance aquelas pessoas que não foram alcançadas ainda? Transforme a vida daquelas pessoas que não foram transformadas ainda pelo poder dele, pela palavra dele. Será que as nossas orações são centradas apenas em nós mesmos, os nossos problemas, as nossas necessidades, em nós mesmos? Ou será que nós oramos em sintonia com Deus? O que é orar em sintonia com Deus? É você orar a partir daquilo que Deus quer, que Deus deseja, que Deus espera. E o que Deus espera é que todo homem seja salvo, que todas as pessoas se convertam. Todo ser humano, meu irmão, todo ser humano deve ser alvo das nossas orações. Todas as pessoas. E o texto começa dizendo isso, reconhecendo este princípio, este valor, que nós devemos orar e dar graças a Deus por todos os homens, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, todos se salvem. A oração feita com ardor evangelístico, ela expressa esse interesse de Deus. Deus está interessado nisso. O interesse de Deus não é em programas, em estrutura. O interesse de Deus está voltado para pessoas. Deus quer pessoas, Deus gosta de gente, de pessoas. Deus morreu por pessoas. Deus não morreu por um prédio, por uma construção, por uma estrutura, por um programa. Deus morreu e deu a vida dele por pessoas. Amém. Foi por isso que Jesus entregou a sua vida na cruz, por causa de pessoas. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, muitos crentes que estão preocupados com estrutura, com isso e com aquilo, e muitas vezes se esquecem qual foi o motivo e a causa pela qual Deus veio
causa de pessoas. Nós precisamos gostar de pessoas, amar pessoas, buscar pessoas, porque é isso que está no coração de Deus. Pessoas. Amém? Pessoas, vidas. É isso que Deus busca, é isso que Deus quer. Vidas. Por isso que Jesus, Ele se entregou. Por causa de vidas, por causa de pessoas. O que você está mais preocupado, meu irmão? Com o que você está mais preocupado e focado hoje? O foco de Jesus sempre foi esse. O ministério de Jesus estava voltado para pessoas. Ele veio para isso. Vidas transformadas, vidas salvas. Deus está interessado nisso. Esse é o negócio de Deus. Gente, pessoas. Foi por isso que Ele veio a este mundo. Foi por isso que Ele se entregou. A oração feita com ardor evangelístico também tem como centro a obra redentora de Cristo. Versículos 5 e 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus irmãos, a nossa oração ela tem que ter como centro, como eixo principal, a obra redentora de Cristo na cruz. Porque o texto nos diz que não há outro mediador, foi Ele, Jesus, que se entregou a si mesmo em resgate por todos. E esse foi o testemunho dado a seu tempo. Ao longo da história, meus irmãos, nós temos o homem tem tentado descobrir muitas formas de chegar até Deus. O homem tem tentado por muitos caminhos encontrar Deus e se achegar até Deus. Isso a Paula comentou hoje no começo do culto, quando ela abriu o culto, falando a respeito disso. Os muitos caminhos hoje dos homens que as pessoas têm procurado chegar até Deus. Um dos caminhos, às vezes, é a moralidade. Através da moralidade, através da religião, através da igreja, através da religião. Muitas pessoas estão tentando, desde o princípio da história da humanidade, tentando encontrar Deus, buscar Deus através de muitos caminhos. Tem uma história que um homem chegou e disse que queria fazer uma viagem para o deserto, queria conhecer o deserto. E de repente ele chegou e disse: eu vou precisar de um guia que conheça, que saiba andar pelo deserto. E aí esse guia chegou para ele e disse assim: olha, então vamos, quando é que a gente vai? Tal dia, vamos marcar, vamos lá. Então eles combinaram o dia e foram no meio do deserto. Aí chegando lá, estava lá o guia, esperando ele acordar. Eles acordaram e foram iniciar a sua jornada no deserto. E de repente ele olhou para aquele homem e disse: olha, para onde é que a gente vai hoje? Aí o guia dele olhou para ele assim: como assim, para onde é que a gente vai hoje? Qual é o caminho? Qual é a direção? Não, mas espera aí, eu te trouxe porque eu não sei andar aqui no deserto. Você vai me mostrar para onde é que eu tenho que ir. Aí o guia olhou para ele e disse assim: olha, você tem que me seguir. Como assim te seguir? Qual é o caminho? Eu sou o caminho. Tá, mas para onde a gente vai? Para onde eu for. Eu sou o caminho. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que não há outro caminho a não ser Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Glória. Tem algumas frases que nós ouvimos muito por aí que parecem até bonitas, frases de efeito, como a gente chama, mas que não são verdade, que não estão baseadas na palavra de Deus. E uma frase que nós ouvimos por aí às vezes é que todo caminho leva a Deus. Uma frase muito comum. E parece que é aquela frase convincente, bonita. Todo caminho leva a Deus. Toda religião conduz a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho que nos leva, que nos conduz à salvação e a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o nosso caminho. Ele é o caminho. Amém? Amém.
não há outro mediador além de Jesus. Somente Ele salva, somente nele há a salvação. Meus irmãos, eu entendo que hoje no mundo que a gente vive pluralista, tem algumas coisas que nós afirmamos como cristãos que causam muita preocupação em muitas pessoas. Quando nós dizemos que não há outro mediador além de Jesus, isso traz uma ideia de exclusividade. Ou seja, Ele é exclusivo. Somente Jesus conduz a salvação. E quando a gente faz essa afirmação, que foi a mesma afirmação que foi feita pelos reformadores, pelos teólogos, na época em que a igreja estava se afastando de Deus, dos princípios de Deus, eles disseram somente Cristo, só Cristo, somente Cristo. O que eles estavam afirmando categoricamente com isso? Que não há outro caminho, não há outra saída, não há outro mediador, não há outra pessoa que ligue o homem a Deus a não ser Jesus. E quando a gente fala isso no mundo que a gente vive hoje, isso causa um pouco de perturbação no mundo pluralista que a gente vive hoje, em que existem muitas ofertas, e que existem muitas possibilidades, e que existem muitos caminhos que são apresentados por aí para nós. Vem por aqui, outras pessoas dizem, não, é por esse lugar, não, é por aqui que você tem que ir, não, é assim que você tem que fazer. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que apresenta muitos caminhos, muitas propostas. E aí Jesus diz e vem, olha, eu sou o caminho, não há fora de mim, não há vida, não há verdade fora de mim, não há outro caminho a não ser por mim, por meio da minha obra e do meu sacrifício na cruz. Não há outro mediador além de Jesus. A palavra mediador nesse texto é uma palavra muito interessante. O mediador é aquele que faz a ligação entre uma parte e outra. Ele liga duas partes. Ele faz uma ponte. E Jesus, ele faz isso. Somente Jesus pôde fazer essa ponte entre Deus e a humanidade na sua criação. Desde que o homem pecou no Éden, o homem se afastou de Deus. O pecado começou a destruir esse homem, e a Bíblia diz que a história da humanidade foi manchada por causa do pecado. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia diz isso, que o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado. Isso é o que separa. Um grande abismo se criou entre o homem e Deus. Deus criou o homem para manter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele, para desfrutar da sua presença, mas o pecado afastou e levou esse homem para longe de Deus. Então, necessitava de um mediador. Houve a necessidade de que alguém viesse a este mundo e fizesse, restabelecesse essa conexão entre Deus e a sua criação. E Jesus veio e Ele se entregou por nós para ser esse mediador, para fazer essa reconciliação entre nós e o nosso Deus. Por isso, meu irmão, que não há outro mediador. Porque Jesus, somente Ele poderia fazer essa mediação. Porque somente Ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Como Ele era Deus, Ele veio da parte de Deus, Ele foi enviado de Deus. Por isso Ele precisava ser Deus, ter uma natureza divina. Mas o texto diz que Ele também era homem. O texto diz, pois há um só mediador e um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. Quando o texto fala Cristo, está falando da sua natureza divina. Quando o texto fala Jesus, está falando da sua natureza humana. Ou seja, Ele precisava ser Deus e homem para poder ser Deus, para poder ser perfeito, sem pecado, sem culpa, para apresentar um sacrifício perfeito. Ele precisava ser homem para morrer no nosso lugar, para nos substituir naquela cruz, para levar naquela cruz as dores, as aflições, os sofrimentos e as humilhações que eram para cada um de nós aqui temos levado sobre nós. Ele levou sobre Ele. Ele levou sobre Ele. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tomou a nossa
dor, a nossa culpa. Ele foi o nosso mediador. Então essa oração que nós fazemos diante de Deus, pelos homens, pelo mundo, pelas pessoas, ela tem que ser uma oração centrada nessa obra de Cristo na cruz do Calvário, porque foi por meio dele que nós fomos resgatados, que nós fomos trazidos de volta para essa comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus. Meus irmãos, a gente precisa gritar nisso mais nada. A gente precisa declarar isso. A gente precisa confessar isso. A gente precisa anunciar isso. Que Jesus é o único mediador. Que não há outra forma de nós chegarmos a Deus a não ser por meio de Jesus, do seu sacrifício na cruz, do seu sangue na cruz. Não há outra forma, não há outra maneira. Não há. É claro, meus irmãos, que na época da Igreja Católica Romana isso causou um certo problema, porque os papas, os bispos se colocavam como pontífices, como mediadores. E muitas pessoas acreditavam que para chegar a Deus elas precisavam da mediação desses homens, como no Antigo Testamento. O povo não podia entrar no Santo dos Santos para oferecer ali sacrifício a Deus. E no Antigo Testamento nós sabemos que havia um homem que era escolhido por Deus, que era o sumo sacerdote, para adentrar o santo lugar e apresentar ali diante de Deus sacrifício em prol do perdão da culpa de toda a nação, de todo o povo de Israel. Só que quando Cristo veio, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Ele não apenas se apresenta como sumo sacerdote, mas ele se apresenta ao mesmo tempo como sacrifício. Ele mesmo se entrega, ele é o sumo sacerdote que apresenta diante de Deus um sacrifício perfeito pelo nosso pecado, pela nossa culpa, e ao mesmo tempo em que ele é esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele é também o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Por isso, meus irmãos, não há outro caminho. Por isso que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Ele, somente Ele, nos liga ao Pai, nos liga a Deus. Somente Jesus. Não há outra forma. Por último, meus irmãos, a oração feita com ardor evangelístico, ela precisa fluir de uma vida pura e sincera. O versículo 8 do texto diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Se nós queremos, de fato, vivermos um estilo de vida transformador, nós precisamos ter uma vida pura, um coração puro, um coração sincero. O texto diz: levantando mãos puras, mãos santas diante de Deus. No Antigo Testamento havia um ritual que era a lavagem das mãos. Antes do sacerdote fazer todas as tarefas dele como sacerdote, incluindo orar pelo povo, ele tinha que primeiro lavar as suas mãos. Antes de qualquer coisa que ele fosse fazer, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer antes das suas tarefas era lavar as suas mãos. Lavar as mãos. Esse texto, meus irmãos, aqui, essa figura do sacerdote, ela surge também nesse texto para nós. Ela aparece aqui. Só que ela é usada aqui de uma forma figurada. É uma figura. Nós hoje precisamos levantar a Deus mãos puras e santas. O que o texto está dizendo? É ter uma consciência limpa diante do Senhor. Ter uma consciência limpa, ter um coração puro. Porque é isso que agrada a Deus. É isso que faz com que as nossas orações cheguem diante do trono de Deus. É isso que faz com que a nossa vida neste mundo cause transformação, impacto neste mundo. É isso que faz com que nós venhamos viver um estilo de vida transformador, uma vida santa, uma vida pura. Senão, meus irmãos, as nossas orações, elas não vão passar do teto. Não vão passar do teto. Um coração puro e sincero, sem rancor, sem ódio.
O texto diz: levantando mãos santas, limpas, sem ira e sem discussões. Meus irmãos, a oração da igreja, ela tem força. A oração da igreja, feita num ambiente onde há paz, onde há harmonia, onde há sintonia, onde não há discórdia, onde não há contenda, onde não há rivalidade, mas onde há perdão. Essa oração ela chega diante do trono de Deus. E muitas vezes nós não estamos vivendo um estilo de vida transformador, porque nós estamos muitas vezes envolvidos com discussões, com problemas, com rivalidades, com coisas, invejas, coisas que não levam a nada, a lugar nenhum, coisas que não promovem o reino de Deus. Precisa haver espaço para o perdão nas nossas vidas, porque onde há perdão, Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Amém? Amém. Será que Cristo